Sabe esse negócio de, ai, desculpa, Denis, eu não queria lhe incomodar, você tem um minutinho. Você tá vendendo alguma coisa séria ou você tá incomodando? Ou passando golpe. Pra me contratar vocês, no mínimo, no primeiro mês eu quero vender 200 mil. Vem a mim que eu resolvo o teu problema. Se não quiser, o problema é seu. Cara, é eu que não vou vender, é eu que vou quebrar, é eu que não vou bater a meta, é a minha empresa que não vai pra frente. Levantou a mão, eu tenho que ir atrás dele até ele dizer Exato. claramente: não quero, para, me deixa em paz. Essas decisões levam elas a conquistarem o que nem elas imaginavam que era possível. No início, cada um fazia tudo. Era o orçamento, era o vendedor, era o programador, eu vou subir campanha e a chinela cantava. Já teve alguma campanha que deu ruim, que deu problema, que não deu certo? Assunto delicadíssimo. Isso aqui é pra gente entrar Delicadíssimo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elevate Podcast, um podcast criado para trazer aqui convidados especiais, amigos incríveis, clientes. Vamos lá, cases de sucesso, pessoas com histórias sensacionais e não é diferente hoje, pois estou aqui com um amigão de longa data, Denis. Oh, bem-vindo, cara. Eu que tenho que agradecer, muito bonito o teu espaço, principalmente, olha, conteúdo de qualidade. Vou te falar, realmente me surpreendi aí, com a minha primeira visita presencial aqui em vocês. Bom demais, Denis. Bem-vindo a Gramado, você que é lá de Florianópolis, Opa, da terrinha. a terra boa demais, terra né? da praia. Denis, já nos conhecemos há um tempo, mas se apresenta pra galera, por favor. Perfeito, sou Denis Pascoal, gerente de projetos da YouPunk Marketing Digital, também sou sócio proprietário, faço toda a parte de estruturação de processo de vendas para empresas que querem vender e escalar o seu negócio através do digital. Denis, pra gente começar esse papo aqui de uma maneira bem direta, a gente vai falar aqui sobre a tua história, sobre a YouPunk, que é a sua empresa, e eu queria começar por ela, tá? Falar de negócio mesmo, né, galera? Trazer aqui insights, visão, que é para você que está acompanhando esse episódio realmente poder avançar, alavancar teus negócios. Então pega papel e caneta, porque esse cara aqui tem um conhecimento vasto no marketing digital. E Denis, da onde surgiu a YouPunk? Da onde surgiu essa ideia de criar a agência? Que hoje já não é mais uma pegada só de agência, agenciazinha, desculpa falar assim, Claro, mas por favor. da onde surgiu a YouPunk? Você vai se surpreender com a resposta, Christian. Foi uma ideia que a gente viu através da necessidade de uma empresa que eu e a minha esposa trabalhávamos. Então a gente viu que a necessidade que essa empresa tinha, seja de captação de clientes, de posicionamento, não era atendida, ou quando as pessoas se prontificavam, empresas, agências, assessorias, era atendida de uma forma bem vaga. Até que um bom amigo meu disse: Denis, tu já pensou em suprir essa necessidade? E esse bom amigo tá na minha frente agora. Uau! Acredita nisso? Não, exatamente. E até na época você também comentou com a minha esposa entrou em contato com você, Que incrível! pedindo umas dicas. Poxa, como fazer isso? Porque até então era um mercado novo para a gente. Então a gente já tinha um conhecimento superficial a respeito do marketing, tinha uma base, mas bem rasa do que é um processo de venda, do que é um posicionamento, mas aquele foi o start para começar uma ideia. Que legal, não sabia disso, que Por massa! favor. Fico honrado demais em saber Isso. disso, olha... Como o mundo é incrível, tá? Eu falo isso emocionado porque a gente se conheceu na Alemanha, né? Exato. Brasil, antes de ir para a Alemanha, dentro de uma empresa, trabalhamos lá, voltamos para o Brasil e hoje, 5 anos depois? 5 anos. 5 anos depois nos encontramos, fazia um tempão, né? Bastante. Mas olha que incrível isso, Denis, e eu percebo que você aprendeu fazendo, porque hoje a YouPunk é uma referência. Isso eu falo de olho fechado, porque eu acompanho o trabalho de vocês, não é falsa modéstia aqui, não é nada disso, é realmente sendo sincero com você. E como é que foi esse início, sabe, esse start, esse começo de vocês? Esse começo, ele foi um começo muito doloroso, porque a principal dor, na verdade, era não ter o conhecimento, não ter a condição
não ter nada, literalmente nada, só uma ideia. Então, através daquela ideia, a gente decidiu abrir mão de tudo para fazer ela acontecer. Quando eu digo abrir mão de tudo, é abrir mão mesmo, é sair do emprego, é começar a correr atrás, a entender, a estudar o mercado, a estudar como se faz isso, como se faz aquilo, como eu posso entregar o melhor. E a gente sabe que nenhum negócio começa com clientes. Então, a primeira grande dificuldade, além do conhecimento, que é o fundamental, foi a questão de captação de clientes. Captação de cliente. Foi assim algo suado, porque anúncio, não tinha muita verba para anúncio. Tudo limitado. Mas tudo porque era uma ideia apenas. Uma ideia com pouco recurso, com poucas pessoas que acreditavam, mas já tem tanto no mercado, mas o fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, tem o meu primo, sobrinho e tal, mas não da forma que a gente tinha dentro da gente, que é realmente ver a empresa dar certo, ver o negócio dar certo, ver aqueles clientes prosperarem. Então, o início ele foi muito sacrificial, a gente pode falar assim, suado, que a gente não tinha base nenhuma. Se desse errado, a gente ia se lascar. Ou dá certo ou dá certo. Não tinha. Não tinha plano B. Não tinha plano B, Legal, não tinha nada. Isso, não foi ou dá certo ou dá certo. Então, eu me lembro que o primeiro mês a gente buscou muito conhecimento. Então, já aquele medo, vou abrir um CNPJ. Aí começa aí vou ter que contratar contador. Eu não tenho mais nem salário. Como eu vou ter contador, rapaz? E o frio na espinha, e não vai entrar dinheiro mês que vem. E aquela negatividade, aquela vozinha. E quantos tentaram? Vai ser mais um. Mas a verdade é que quando você não tem outra opção a não ser fazer dar certo, você se vira. Essa é a verdade. Então, a nossa principal dor no começo foi a questão da prospecção, que a gente começou a ir literalmente de ligação em ligação, de porta em porta, levando vários nãos, sendo muito desacreditados, porque era uma proposta diferente. Poxa, vocês vão gerar resultado? De que forma? Controlando, vamos te auxiliar nisso. Tá, mas como vocês vão nos auxiliar se nem vocês ainda têm uma estrutura? Aonde a gente, de porta em porta, através da dedicação, mas claro, a gente atribui isso também muito a Deus. A gente fez o voto com Deus a respeito disso, a respeito de um propósito de vida, a respeito de uma nova fase. Então, realmente praticar aquilo que a gente acreditava começou a dar certo. Após esse capítulo, assim, foi um divisor de águas, que a gente decidiu seguir em uma direção, e aquela direção, assim, eu posso dizer que imediatamente começou a dar fruto, com muito suor, claro, batendo de porta em porta, começaram a vir contratos, começaram a vir clientes, começou realmente a vir uma provisão que eu não posso dizer outra coisa senão divina. Claro, fruto daquilo que a gente estava plantando ao mesmo tempo. Ou seja, não dependendo apenas da sorte ou de uma fé vã, mas com prática, com atitude. Exatamente. Que vários legal. nãos, olha, dias de largar tudo, sumir, porque tinha responsabilidade, já não tinha mais emprego, tinha uma ideia, a ideia estava capengando, porque o primeiro mês, o pior, vou ser bem sincero, o pior assim foi mês de chorar. De chorar porque as contas não tinham dinheiro para gasolina. Mas vem cá, você largou o trabalho, você largou o emprego e foi para uma nova decisão, uma nova vida. Tudo. Foi, e não apenas eu, as pessoas que acreditaram nesse projeto, a minha esposa, os parceiros, não, vamos colocar a mão na massa, e não tinha outra opção a não ser dar certo. Ou se afunda tudo, né? Denis, eu trago a seguinte visão também sobre isso, que quando você não tem plano B, você não tem rota de fuga, você não tem outra alternativa. Eu admiro pessoas que tomam essas decisões na vida, porque eu percebo que essas decisões levam elas a conquistarem o que nem elas imaginavam que era possível. Nem elas imaginavam que elas conseguiriam, porque elas tiveram que se provar de tal forma que não tinha mais o que fazer, não tinha outra saída. Então você começou a YouPunk assim. Você começou nessa forma. Cara, coragem, fé, claro, fé em Deus. Que legal, que sensacional saber disso. E olha, tem muita gente querendo abrir uma agência. Tem
cara, muita gente que tem esse sonho, ou tem a ambição pô, caramba, tem muita agência aí, que legal, isso dá dinheiro. Mas acaba se enrolando no operacional, como você mesmo colocou, acaba tendo problemas. Como é que foi esse início no quesito operacional dentro da YouPunk? Então, no início, cada um fazia tudo. Era o orçamento, era o vendedor, era o programador, eu vou subir campanha e a chinela cantava. Era isso, não tinha, porque não tinha recurso. A partir do momento que a gente sempre se preocupou desde o início em fazer o melhor para o nosso cliente. A partir do momento que a gente viu, poxa, a gente não está conseguindo entregar o nosso melhor centralizando tudo em uma pessoa. Então a gente vai ter um setor de tráfego pago, a gente vai ter um setor de vendas, a gente vai ter uma pessoa para atendimento, a gente vai ter um setor de social media. A partir desse momento, e detalhe, a gente não começou com pessoas, 10, 15, 20, não. A gente começou 2, 3 no máximo, que era um parceiro por fora, eu e a minha esposa. Então, no momento que realmente a gente viu que a ideia estava gerando frutos, resultados, e que a gente não conseguia mais dar o nosso melhor, controlando todos os processos, porque uma pessoa que faz tudo, muitas vezes vai fazer muitas coisas mal feitas. Não porque ela quer, não porque é proposital, não porque ela tem várias atribuições do que um profissional pleno em fazer uma coisa só. Então, a gente viu que havia necessidade, como há constantemente, de melhorar, mas principalmente que com essa padronização dos processos, claro, seguindo uma escala saudável, poxa, estou faturando 0, vou botar 5 pessoas, já menos 5 já, não tenho nem cliente. Não, mas sim, com uma demanda já, iniciando já, a gente já começou a organizar essa parte de processos, porque até seria hipocrisia a gente dizer que estrutura processo de venda, o nosso processo tá um lixo. Então, a gente já começou a correr atrás disso já, de uma forma assim, bem didática, de uma forma bem organizada no início. Que incrível, cara. Eu percebo que vocês são muito focados hoje em performance, em performar, em vendas, né? Em trazer resultado para o teu cliente. E, poxa, visando isso, pensando, sabe, em performance, o que você considera, Denise, essencial para uma campanha dar certo? Olha, eu vou ser bem sincero nesse quesito. Muitas pessoas falam, Denise, é o criativo, é o investimento. Tudo eu defino como a gestão daquele projeto, a gestão daquele propósito. Então, quando nós oferecemos esse serviço para um cliente, a gente detalha para ele, olha, a gente tem casos assim, você vai seguir essa metodologia, a gente avalia inicialmente o nível de comprometimento dele. Se aquele vai ser realmente mais um projeto para ele ou se ele quer fazer a diferença através daquele projeto. Porque numa campanha, numa estratégia de venda, eu não dependo só do anúncio, eu não dependo só do criativo, eu dependo do atendimento, eu dependo de alguém dentro da operação dizendo, olha, está sendo feito isso, está sendo feito o remarketing, um follow-up, está sendo feito um acompanhamento detalhado, onde estão esses dados. Então, a gente avalia muito isso na questão de projeto. A gente já teve experiências de empresas de investirem muito, mas o time não está comprometido, por exemplo, no atendimento de mensagens. Na questão da dor do lead, na questão da dor do potencial cliente. Então, não é apenas questão técnica, de campanha, de pixel, de investimento, não. É uma questão da gestão do projeto em si. Poxa, eu vou investir nesse projeto, então eu vou alinhar tudo e eu vou me comprometer em acompanhar tudo para fazer ele dar certo. Então, esse é o maior diferencial. Porque se for uma campanha por uma campanha, o mesmo resultado virá e de repente um resultado negativo. E eu te pergunto, já teve alguma campanha que deu ruim, que deu problema, que não deu certo? Como é que foi essa experiência aí? Olha, assunto delicadíssimo. Isso aqui é pra gente entrar delicadíssimo. Já, sendo bem sincero, bem honesto, mas campanhas que não usaram a nossa metodologia. Então, como assim, Denis? Não usaram Interessante, hein? A metodologia de vocês. O cliente, a gente sempre dá o poder da decisão. E a decisão realmente pertence ao cliente, porque ele vai definir o investimento, ele vai definir como o atendente vai trabalhar, como vai ser o fluxo, como vai ser a recepção dessa demanda. Mas a gente já teve clientes, por exemplo, quero investir R$200 e eu quero faturar 20 mil. Uou!
Isso é fora da realidade. Eu quero ficar rico da noite Não pro é dia. nem o mínimo, correto? Não é nem o mínimo. Recentemente a gente atendeu um cliente e eu fiquei muito impressionado com o que ele falou. Ele até se tornou cliente, mas a gente quebrou todos esses viés. E ele disse, olha, para mim contratar vocês, no mínimo, no primeiro mês eu quero vender 200 mil. Aí a gente falou, não, calma lá. Que dados você tem para isso? Ah, não, porque eu acho que isso... Não, mas você já tem um perfil, você já tem uma campanha detalhada, você já sabe o fluxo, da onde está vindo essa origem, que tipo de criativo. Não, mas eu quero saber que tem que dar... Não vai dar certo. A gente já teve clientes, respondendo a tua pergunta, que contratou uma assessoria. Olha só que loucura. Contratou uma assessoria e disse para nós, eu não quero fazer do jeito de vocês, eu quero fazer do meu jeito. E a gente, não vai dar errado. Não, esse vídeo tem que ser do meu jeito, porque eu quero aparecer com essa pessoa e tal. E é muito interessante isso, que uma coisa é aquilo que eu acho que vai dar certo. Outra coisa é eu fazer o meu potencial cliente entender a mensagem. Então, muitas vezes... Que é o que vende, correto? Que é o que vende. Então, muitas vezes, algo que eu mesmo fazia, nós da YouPunk fazíamos, era, vou fazer um vídeo, oi, meu nome é Denis, eu tô aqui e tal. Não vende. A gente acha legal, institucional, bonitinho, não vende. Então, a gente já teve esse problema do cliente dizer, não, eu quero tudo desse jeito. Resultado, zero. Ou seja, deu churn, deu cancelamento ali porque... A gente se propôs, olha, vamos parar esse projeto aí porque não tá legal. Clientes que contratam, olha só, assessoria dizendo, não, a gente quer, agencia, controla nossas campanhas e a campanha tá ali, poxa, um desenvolvimento bom, retorno de investimento 10, 15 vezes o retorno do investimento. Uau! Mas aí o olho cresce, não, eu vi que se eu mexer nessa campanha que tá dando certo dessa forma, vai dar mais certo ainda. Aquela campanha que tava vendendo 100, 200, 300 mil, começa a vender 20. 10, 15. A gente olha o histórico de alterações. Foi isso, aquilo. Puxa, mas vocês não monitoram? Monitoramos. Mas quando o cliente faz questão, não há palavras que possam convencê-lo ao contrário, a não ser o resultado das próprias escolhas. E isso a gente não pode controlar. Se você nos contratou e você não quer ser assessorado, você não quer fazer do jeito certo, a gente vai ter que observar você fazer o que quer fazer, mesmo e aí a contratando gente percebe, né, Denis, que existem bons clientes e os péssimos clientes. Aquele a ser demitido logo, mas aquele que a gente quer continuar no longo prazo também pro resto da vida. E é sobre esse que eu queria falar agora, Denis. Ai. Queria saber um pouquinho mais, sabe, de um case. Se tiver mais de um, não tem, pode ser, mas de um case que você diz assim, cara, esse aqui foi um divisor de águas, isso aqui mudou a imagem da minha empresa, mudou minha cabeça, mudou minha vida, mudou meu bolso, minha conta bancária. Conta pra gente aí. Rapaz, tem tantos aí que a gente não tem nem o que falar. Um cliente específico a gente não consegue mensurar. Mas assim, o que eu posso falar pra você... que a gente começou, quando no início da empresa estava ali, poxa, galgando clientes, aquela sofrência, e o time era eu e eu mesmo, minha esposa e mais um auxiliar, e vamos lá para cima, 100 clientes. A gente teve a oportunidade de fazer o tráfego pago por uma clínica odontológica que ela fazia parte de um grupo de clínicas muito famosas, muito conhecidas, e a gente teve um resultado muito positivo com essa clínica. Então, fora dessa clínica, ao mesmo tempo, a gente fez um projeto incrível por uma loja de material de construção que ela vendeu muito. Então, na região, ali nesse grupo de profissionais do meio médico e odontológico, o nome YouPunk começou a ser fomentado. Então, eles fizeram o meu tráfego, eles fizeram o meu processo de venda e deu certo. Eu me lembro, na época, o material de construção, em 3 meses, triplicou o faturamento. Uau! O dono chegou e disse, olha, eu não quero investir em tijolo e nem em caminhão. Eu quero cliente. E deu certo. E eu me lembro que a gente fez, iniciou, até se ele tá vendo esse podcast, muito obrigado aí, parceiro, sabe quem é, não vou expor ele aqui, mas no início ele até brigou comigo, ele disse, poxa, mas essa estrutura, e-commerce, Mercado Livre, não vende nada, tal, isso, aquilo. Esses dias eu fui na operação dele, só em um canal de vendas, em um marketplace, 3,5 milhões. Uau!
Então, a partir daí, da gente se preocupar em fazer o melhor para os nossos clientes, o nosso nome passou a ser considerado. Então, poxa, aí o Punk, os meninos cuidam certinho, poxa, eles fazem acontecer, poxa, eles têm um atendimento diferenciado, eles resolvem o problema. Então, ali começou a dar um boom. Hoje até a gente sempre fala, poxa, tá melhor que a gente merece. Porque de todo lugar, é da prospecção, é daqui, sempre tem cliente. Assim, sempre tem demanda. E isso que é algo que a gente bate na tela, até para os nossos clientes, você tem que ter demanda. Mas, claro, isso começa, a gente acredita muito. Frequência de processos, mas principalmente na intenção. A gente tem sempre essa intenção. Poxa, a gente quer chegar em um lugar bom, mas aqui a gente quer levar o maior número de pessoas com a gente. Essa é a nossa definição do sucesso. Sensacional. E eu tava vendo um story alguns dias atrás de uma grande novidade na YouPunk. Meta Business Partner. Foi sofrido. Uau! Parabéns, cara! Que legal para você, nós, todo o seu time. Me conta um pouco mais como é que foi chegar a essa conquista que é, poxa, é suada, como você mesmo falou, é rara, né? São milhares de agências disputando um prêmio que apenas quantas? Apenas, pelos dados que a gente conseguiu levantar, 1%. 1% Hoje das empresas são certificadas, porque pode ser fora de agência, né? Uma Sim, empresa uma que empresa que opera tráfego. Exato. E tem esse certificado hoje. Então, foi uma conquista extraordinária. Então, vários fatores que eles levam em consideração, como o valor de investimento que você movimenta, tanto na sua conta como em contas de clientes que você atende, qualidade do anúncio, retorno de investimento e, principalmente, domínio sobre a ferramenta. Então, tudo que a gente fala para os nossos clientes, tudo que a gente oferece é pautado em dados, transparência e, principalmente, habilidade na ferramenta reconhecido pelo próprio Meta. Que legal, Denis. E eu pergunto a você, isso influencia também no tipo, na qualidade de clientes que chega até vocês hoje também? Influencia, porque uma coisa é você contratar uma pessoa que se diz especialista. Outra coisa é você contratar uma empresa que é certificada pela própria plataforma como especialista. Então é um jogo totalmente diferente. Por quê? Porque quando a gente fala de domínio, não é um domínio operacional. E isso eu quero que fique bem claro. O domínio que a gente quer propor para os nossos clientes, parceiros que sejam, é um domínio de todas as estruturas do processo que vai gerar resultado para ele. Então, seja do anúncio, seja do tipo de criativo, seja do atendimento com aquele lead, seja da cadência de contato, seja com o remarketing, seja com ferramentas que vão ajudar ele a alcançar esse sucesso. Então, isso também foi muito fruto dessa preocupação. Poxa, de que forma eu vou conseguir servir melhor o meu cliente? Sendo mestre naquilo que a gente faz, sendo bom naquilo que a gente faz. Então, a gente busca isso, a gente também já está em busca do Google Partners, que está com um detalhezinho aí, mas mais para frente, aí, se der tudo certo, em breve já teremos mais novidades aí. Mas com relação ao Google, graças a Deus, a gente tem várias certificações de profissionais assim, capacitados pelo próprio, com certificados do próprio. Então, a gente só tem a agradecer. Essa é a verdade. Que legal, cara. Olha, eu fico feliz realmente em ver essa evolução, esse passo a passo, porque a gente entrega resultado para os nossos clientes. E nada mais justo que a vida também nos entregar esse resultado e a gente vir crescendo, podendo sempre avançar e crescer junto com os nossos clientes. Isso é incrível. Mas olha, com a pulverização do marketing, Denis, ou seja, pulverização que me refiro até pouco tempo atrás, que outro sabia sobre tráfego, sobre as artimanhas, né, as melhores estratégias para criar campanhas, mas hoje qualquer um está aí fazendo no mercado. Não quer dizer que é a estratégia certa, não quer dizer que está tendo resultado, mas qualquer um consegue. Um vídeo de YouTube, segue esse passo, criar uma conta de Meta, de Google Ads, segue isso aqui, faz assim, display, papapá. E aí a galera tá fazendo tráfego aí de torto a direito e muitos, ou uma grande maioria, sem resultado. Tá difícil ou tá mais fácil fazer tráfego hoje? Olha, antigamente
não tinha tanta questão de concorrência, porque as pessoas não acreditavam tanto. Então, hoje o conhecimento está sendo difundido, as pessoas já olham o tráfego pago, embora não seja apenas o tráfego pago que traga o resultado, ele é um caminho que, se estiver bem estruturado em todo um contexto, vai mudar o jogo da sua empresa. Tem que estar no digital. Mas, conforme esse conhecimento foi dado, hoje as pessoas abriram os olhos para isso. Então, perfeito. Porém, abrindo os olhos para isso, veio mais concorrência. Não é tão simples como antigamente. Antigamente não precisava de tantos detalhes, de tantas atenções. Hoje, para você ter ideia, a gente tem que entender o comportamento do usuário. Poxa, o site não está convertendo. Quanto tempo ele está passando no site? O que está chamando a atenção? Aonde está clicando? Quanto tempo que ele demorou para sair do site? Tá, Legal. Esse cliente veio do Meta, fechou, por que não fechou? Qual foi o interesse dele? Tá, ele falou que ia fechar, mas fechou com concorrente. O que aconteceu nesse meio do caminho? Então, hoje a questão dessa disseminação de informações proporciona esse conhecimento, eu posso dizer que é um conhecimento bom, porém muitas vezes raso, porque cada processo tem uma estratégia diferente. Porém, sem essa ideia de dados, sem essa concepção de dados, o resultado é nulo. Então, para a gente, até um pecado falar isso, né? Mas, infelizmente, eu vou falar aqui. Até pra gente se torna bom. Porque, fala, abre o jogo. Porque se torna bom. Porque os clientes veem, não deu certo com esse, não deu certo com aquele. E aí, a gente não taca pau. A gente não diz... Por mais empresas assim, que não entreguem resultados e quando o cliente chegar até nós vamos resolver isso, com certeza. Por favor. Tô desejando mal de ninguém, não. Não, e é uma questão, e a gente não sabe como funciona o processo dos outros. Eu sempre falo para os nossos clientes, olha, mas o outro não prestava. Eu não sei como funcionam os processos dos outros, mas o nosso funciona assim. E a gente pode te entregar essa clareza, tal. Então, pra gente, quando os clientes... Essa quarta-feira eu fiz uma reunião e o cliente falou, nossa, mas tudo isso é o trabalho de vocês? Porque eu pensei que só era anúncio e que eu fazia os criativos e vocês subiam uma campanha. Mas isso não é vender. Isso é parte de um processo gigantesco que precisa ser feito para dar resultado. Então, quando o cliente ele começa a entender isso, ele começa a ver que, na verdade, ele não precisa de um caminho. Ele precisa de uma estrutura que proporcione resultado. Então, ali a gente fica feliz porque, muita concorrência, não, gente. Pessoas que estruturam um processo de venda, que realmente fazem acontecer, são poucas. São poucas que têm esse diferencial de se preocupar com o cliente, de ir atrás do não deu resultado. O que não deu resultado? Vamos avaliar aqui, ó. O atendimento, isso aqui é o anúncio, vamos mudar. Sim. Essa semana mesmo, sendo transparente com vocês, eu fiz 2 reuniões para 2 clientes que iniciaram, e esses 2 clientes receberam propostas de orçamento altíssimas. Um em específico recebeu proposta, assim, com investimento pouco, acima de 100 mil reais. Só que não fechou vendas. Então a gente sentou, vamos explorar isso aqui, o que aconteceu? Por que não fechou e tal? Um outro, é porque eu só estou atendendo 2 dias por semana. Não, então vamos mudar isso aqui, Então a gente se preocupa em realmente trazer esse resultado. O que a gente não vê muito no mercado, no sentido de que eu subo campanhas, eu faço anúncios. Muita promessa, pouca entrega. Pouca entrega, porque é doloroso essa entrega, assim, porque não é só tráfego. É um gestor de projetos, aí tem o setor do tráfego, aí tem o setor do copy, aí tem o setor do social media, aí tem que alinhar com o cliente tem que alinhar com o time comercial. O time comercial tem que ter a faca na boca. Então, olha só a estrutura que é para gerar o resultado em si. Então, não é o anúncio. Tanto que se você olhar no Instagram da YouPunk, a gente não diz campanhas A, B, C, C, não, porque é parte do caminho para fazer dar certo. É um meio. Pro fim, que é a venda. Exato. Que é a venda. E falar sobre venda, Denis, eu amo venda, tá? Opa, vamos lá. Eu sou um vendedor, né, cara? Eu adoro, literalmente, tá? Quem me conhece já diz assim, lá vem ele vender. E essa é a ideia, tá precisando, eu resolvo o teu problema. Mas o marketing hoje, ele tá tão, sabe, há muito gestor, há muito empreendedor que ele tá focado na técnica, naquela métrica, vamos usar que técnica de display, de procura, vamos traquear. Beleza. Ele se preocupa tanto com isso e não se preocupa em treinar um time que, ao receber o lead, gere vendas.
E aí o time manda pra gente o seguinte: recebemos 70 leads, tudo furado. Nenhum presta. 70 leads? Nenhum. Não, desculpa. Peraí. É estranho, literalmente. Será mesmo? O que você me diz sobre isso? Acontece isso lá na YouPunk também? Olha, direto. Nem 200 leads, nenhum presta. Que isso? 200 leads do Google, do Facebook, do Meta, nenhum do Google, que a consciência da pessoa é maior, procura, né? Muito maior. Não presta. A gente começa a destrinchar os processos. Vamos ver esse atendimento, vamos ver essa segmentação, vamos ver essa campanha. E no final a gente vê que é um erro operacional. Quantas vezes você fez um remarketing? O que é remarketing? O que é isso? O que é isso? Não, que é isso, Denis? Sério mesmo? Não, sério. O que é remarketing? Ou pior. Tô vendendo aqui uma solução YouPunk pra ti. Christian entra em contato comigo. Oi, Denis, queria saber mais da YouPunk. Vamos marcar uma reunião? Eu não perguntei nem o teu nome. Não perguntei nem o teu segmento. Qual o problema que tu quer resolver? Nem um script básico que seja. Não. Ou quando é básico, copia e cola a mesma. E cada pessoa tem uma forma de receber. Cada cliente, a gente preza isso na YouPunk, ele é tratado de uma forma diferenciada. Porque cada um tem o seu jeito. Um gosta de áudio, outro de escrita e tal. E muitos clientes, eles... Um padrão que eu vi na internet, que eu vou botar isso aqui, daí vai virar uma máquina de imprimir dinheiro, e acaba dando errado. Então, essa questão da qualificação, ela é muito importante, porque eu acredito, sim, que um bom criativo, que uma boa campanha dê resultado, mas eu acredito que a peça-chave para a qualificação seja o atendimento, seja a pessoa entender a necessidade do lead, a pessoa ter um plano de ação a cada reação do lead. Lead não respondeu hoje. Já aconteceu com a gente. Mês passado, me perdoe, a gente fechou um contrato que a gente estava conversando 8 meses com o lead. 8 meses? 8 meses. Um contrato muito bom. E 8 meses. Mas 8 meses por quê? Porque o lead tinha dúvidas, ele via a prova social, pensou que era enganação, porque já tinha feito com isso, com aquilo e tal. Em 8 meses, com essa cadência de contato, o senhor precisa disso, se o senhor precisar, a gente tem aqui, ó o caso semelhante do senhor, tal. Aquilo que era para ser um lead desqualificado, que várias vezes não atendeu, não respondeu, não ligou... Veio em um determinado dia, vamos fazer uma reunião. Fechou. Vou mais além. Recentemente, 3 meses. A gente teve um lead, 3 meses trabalhando ali. Não respondia mais. E o que muitas empresas fazem? Desqualificado. Não responde? Não fala nada? Eu pessoalmente peguei esse lead. Eu disse, não, a gente vai fechar. Comecei a enviar... isso essa semana aqui na Elevate, né? Teve negócio fechado essa semana aqui na Elevate de contato de 2 anos atrás... que fez um projeto, mas nunca mais fez, não... Realmente, mudou para São Paulo, agora voltou para Gramado, e aí fica naquela... Janine, essa semana, processo comercial, mandou pro cliente, olha, estamos aqui com um estúdio novo, cenário novo, tô indo aí, quero conhecer, já quero marcar podcast, quero gravar. Só trazendo esse paralelo, cadência, né? Mas aí você vê que você não esperou, você não desqualificou, esse cara nunca respondeu, vou deixar de lado. Não, o negócio é correr atrás. O cara levantou a mão, quando ele demonstra o interesse, a gente usa esse termo, levantou a mão, eu tenho que ir atrás dele até ele dizer claramente, não quero. Me deixa em paz. Enquanto ele não falar isso, meu nego, o negócio é correr atrás. Pra cima, eu concordo plenamente. Sabe esse negócio de, não quero incomodar. Desculpa, Denis, eu não queria lhe incomodar. Você tem um minutinho. Você tá vendendo alguma coisa séria ou você tá incomodando? Ou passando golpe. Não, porque quando a pessoa sabe que é furada, é que nem um negócio de pirâmide, né? Eu vou te provar que não é uma pirâmide. Essa é clássica, né? Pra você querer provar que não é algo assim, então essa questão de não incomodar, não é não incomodar, eu tô aqui para resolver tua dor. Você tem um problema, eu tenho a solução aqui. Até voltando nesse caso, o que a gente fez nesses 3 meses que o cliente não respondeu? Mandei mensagem, prova social. Um dia, eu mesmo cuidei desse cliente, liguei para ele
e disse, olha, o senhor tem uma empresa assim, fiquei sabendo que é a melhor da região, hein? Já ficou todo feliz. Legal. Puxei assunto, olha, a gente tem esse projeto, vamos colocar ele em prática, eu tenho certeza que vai acontecer isso aqui e a gente está aqui para solucionar o teu problema. Como esse cliente, ele tem obras, assim, milionárias, você acha que ele tem tempo de ficar olhando todas as mensagens? Eu podia dizer, desqualificado. Ele não tem tempo. O que aconteceu? Depois dessa ligação, ele marcou uma reunião e veio? Não. Me enrolou. Depois mandei mais mensagem, 2 semanas. Veio? Me enrolou. Mas chegou um ponto, sabe o que ele disse? Ele mandou uma mensagem e só disse assim, manda o Pix. Cara, igualzinho Manda o Pix. essa semana, cara. Um estúdio de podcast em Brasília, tá me assistindo, vai saber. Vou abrir aqui de forma, só pra manter aqui a identidade da pessoa. 3 semanas mandando mensagem. Quase todos os dias. Um dia sim, um dia não. Olá, tudo bem? Bom dia. Poxa, vi que você entrou em contato. Tô aqui, papapá. Poxa, vi que você não pôde me atender. Eu sei que está corrido por aí, mas tá aqui minha solução. Foram 15 follow-ups. 15. Ontem à noite mandou mensagem dizendo assim, cara, me desculpa, já te falei que eu sou bem disperso, tem muita mensagem no meu WhatsApp, eu não respondo com pressa, mas por favor, vamos fechar. Olha só. Sim, ou seja, é isso, é realmente entender que eu preciso. Há uma certa soberba em alguns vendedores ou algumas empresas que, tipo assim, é você que precisa do meu produto. Sim, sim. Você tem uma dor e eu posso resolver essa dor, mas não com a soberba de que, não, se quiser, vem a mim que eu resolvo o teu problema. Se não quiser, o problema é seu. Cara, é eu que não vou vender, é eu que vou quebrar, é eu que não vou bater a meta, é a minha empresa que não vai pra frente. Então é simples assim, concorda? Agora, Denis, eu pergunto a você, o posicionamento da YouPunk hoje, da sua agencia sim, mas hoje... O teu posicionamento é só agenciar aquela coisa superficial? Tipo, vem aqui, tem um pacotinho, te vendo um pacotinho de marketing, se resolver, resolveu, se não, lasque-se. Ou como é que é o posicionamento hoje? Hoje a gente nem considera a YouPunk como agência, né? Até a gente começou como agência. Hoje, na verdade... 2, 3 anos atrás a gente já mudou para assessoria, porque a gente viu que a questão da agência, de agenciar seja contratos, seja, vamos fazer um conteúdo, Instagram, rádio, tal, era uma questão muito rasa para resolver o problema dos empresários, porque ele não precisa só de um anúncio, não, ele precisa estruturar um processo, ele precisa treinar um atendente, ele precisa realmente entender de quem ele está mostrando aquele anúncio, o tipo de mensagem que ele precisa transmitir. Então, não apenas essa questão de estruturar esses anúncios a gente hoje faz, mas como toda a questão do funil, do início ao final. Então, ele vai entrar em contato pelo caminho A, eu quero saber como ele vai chegar ao caminho D e o quanto ele vai me gerar por aquele caminho. Então, é realmente entrar no negócio. Tanto que a nossa proposta, muitas vezes, incomoda alguns empresários. Poxa, mas o meu processo comercial é certo. E aí, entro nessa questão que você falou anteriormente, a soberba, no sentido de que essa pessoa é um pé rapado. Essa pessoa, eu já ouvi isso de clientes e eu fiquei muito chateado. Essa pessoa aparentemente não tem condição. Se eu falar para você um cliente que a gente tem, mas cliente de milhões. Cliente de milhões. Assim, o cara tem patrimônio, bala na agulha mesmo, assim. Se você olhar a forma que ele se veste, porque ele não quer provar nada pra ninguém, que ele vive. Preciso. Nossa, até você ajudaria ele. Você chegaria nele. Precisa de ajuda? Não, você ajudaria ele, você ia olhar. Mas assim, são pessoas que não querem saber o que os outros vão pensar delas. Mas aí entra aquele preconceito. Não, pra mim o meu perfil ideal tem que ser uma pessoa assim, porque eu sou esse tal e tal. E muitas vezes acabam perdendo essas oportunidades. Sim. Ou desqualificando pelo próprio preconceito. Aí entra o quê? A preocupação do quê? De eu manter um status ou resolver o problema de um cliente? Como assim, Denis? Eu já nem vou atender direito porque não tem dinheiro. Eu já vou até deixar de lado porque não é o meu público-alvo. E às vezes é a pessoa que mais tem dinheiro. O melhor negócio. Perfeito. E falando sobre isso, Denis, a YouPunk hoje, ela atende
qual o tamanho de cliente? Qual é o teu fit ideal, tua persona ideal para a YouPunk? Você atende o pequeno, o médio, o grande? Como é que funciona? Perfeito. Então, a gente tem esses dados, não vou compartilhar todos contigo, porque é o perfil do nosso cliente. Então, mas que tipo de clientes hoje a YouPunk atende? Pequenas e médias empresas. Denis, o que é uma pequena e uma média empresa? Empresas que estão começando com faturamento ali de 30, 20 mil reais, até empresas médias que estão ali com faturamento mensal de 500, 400, 600 mil. Empresas grandes, o que a gente considera uma empresa grande? Um faturamento ali de 5 milhões, 6 milhões para cima. Então, gigantes. Então, até essa média de faturamento de 500 mil a 1 milhão mensal, ali do 20 aos 100 mil reais, de pequenas, médias, a gente tem atendido assim de uma forma muito bacana, com vários cases de sucesso e com essa preocupação de sempre fazer o melhor para o cliente. E quem está assistindo a gente e quiser conhecer mais, quiser saber mais quem é o Denis, quem é a YouPunk, deixa aqui as redes, por gentileza. Claro, @youpunk.digital. Ali você vai conhecer toda a base do nosso trabalho. Se você quer conhecer um pouco mais também do nosso Instagram, do meu Instagram pessoal, é @denis.pascoal. Então você consegue ver um pouco mais da nossa rotina também, um pouco mais da minha vida, mas principalmente do que a gente pauta a nossa vida a respeito dos resultados. Então a gente busca muito isso. A gente sempre tem essa frase: vamos colocar a faca na boca, vamos produzir o melhor, fazer o melhor, que a consequência disso vai vir. Sensacional. E Denis, pra gente finalizar aqui, e cara, fico muito feliz em te receber aqui nesse episódio. Gratidão é minha. Falar com a galera, trazer a tua visão, abrir a tua empresa, abrir os teus negócios aqui pra gente. Mas eu queria um conselho seu para alguém que queira vender no digital, para aquele que ainda não está ou negligencia, diz assim, não preciso desse negócio aí. Deixa um conselho para essa pessoa. Olha, a verdade é que tudo que você deixa de fazer vai ter um resultado. De repente, para você, isso não é importante agora. Tem alguém que tem investido nisso e tem tido resultado. Hoje a gente vê muito o quê? As pessoas querendo a bala de prata. Não, no momento certo, a bala de prata, isso, aquilo, porque daí vai chegar. E a verdade é que você tem que fazer acontecer. E nessa de esperar que muitas empresas caem, quebram, dá tudo errado. Então o momento é agora, faz o que ninguém está fazendo, acredita. Quando você acredita no teu produto, isso é a melhor maneira de vender, porque você vai fazer um anúncio bom, você vai acreditar no teu processo, você vai dizer, não, eu vou cuidar desse projeto, no meu comercial, vou investir no anúncio. Ah, mas eu não estou acreditando no digital, mas eu acredito no meu produto. E a pessoa que vê o posicionamento do meu produto vai ver o que eu estou oferecendo para ela, do meu serviço, e ela vai ver a proposta que eu tenho certeza que com essa proposta vai mudar a realidade dela, vai ser o melhor para ela e eu vou vender. Então não é nem acreditar no digital, acreditar no produto. Acredita no que você tem, acredita no que você serve, que vai dar certo. Incrível, cara. Que aula, meu velho. Não, que isso. Que... Uma honra te receber aqui, é sempre muito bem-vindo. E olha, gente, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, sabe, ativar as notificações, deixa o teu like aqui, compartilha com alguém que você acha interessante, sabe, abrir o mundo do marketing, sabe aquela pessoa que tá precisando desse conselho aqui? Manda pra ela esse episódio, tenho certeza que vai virar a chave dela também. Denis, obrigado, meu irmão. Eu que tenho que Valeu, agradecer. pessoal. Até o próximo episódio.